Olá, está no ar por 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Muito se discute em relação à zona primária no setor portuário, mas muitas pessoas esquecem que o grande pulmão da área primária é a área secundária. Porto 360. Patrocínio. E para isso, vou conversar hoje com o João Menano. João, obrigado pela presença. Cara, que bom te ter aqui com a gente. Bom, Marcos, é um prazer em estar aqui. Agradeço a produção e tenho muita expectativa de que a gente possa ir mostrando os valores da retroárea no auxílio à zona primária do Porto. João, vou começar por um tema. A gente tem vários temas para a gente explorar aqui, principalmente ali na área da Lemoa, né? Quero me concentrar ali, por óbvio, né? Pela questão e pela tua posição hoje, mas eu entendo que a área da Lemoa é um grande pulmão que a gente tem de zona primária. Eu estava mais recentemente conversando com o Caio da Transtec. Óbvio que você conhece, o Caio tá ali na Lemoa, né? E o Caio me deu um número, né? Ele falou, Maxwell, eu movimento aqui 70%, né, dos containers vazios que circulam aqui no Porto de Santos. Eu fiquei impressionado. Eu falei, Caio, como? Né? Porque assim, só se for mágico, porque é muito difícil entrar na Lemoa e sair da Lemoa pelo modal rodoviário. A gente sabe as dificuldades que existem ali e assim sucessivamente. Como é que o governo hoje está olhando para essa questão, né, João? Não só agora com uma nova diretoria vindo aí na autoridade portuária e também uma nova gestão federal. Como é que a gente consegue ajudar, né, e resolver esta questão ali da Lemoa, que estrategicamente é fundamental para o maior poder do hemisfério sul? Max, eu cobro muito da prefeitura, porque um dos grandes motes aí dos seminários, das matérias portuárias, diz respeito ao poder deliberativo do CAP, né? A Lemoa, nós estamos fora da poligonal, somos realmente um buffer para a zona primária, apesar de terem berços lá específicos para granéis líquidos e nós da Lemoa S.A. temos um TUP aprovado já com contrato de adesão ali, eu cobro muito da prefeitura a participação, porque estamos fora da poligonal e recolhemos IPTU, ISS, taxa de licença, e a prefeitura não tem conseguido fazer essa interação conosco e a autoridade portuária. Está, nesse momento, preocupada com receber o waive e receber os impostos. A gente lamenta. Nesse exato momento há uma mudança de regra operacional da zona primária pelos prazos de recebimento de contêineres de exportação e a empresa que fazia a manutenção para a SPA da via portuária desistiu da reforma e estamos com o trecho abandonado entre Valongo, Saboó e Lemoa. Eu passei ali por outro dia, é inacreditável a situação que está ali, né? Preocupa muito porque nós temos desde contêineres vazios, passando por terminais de Redex, que tem que cumprir esses prazos para entrega de contêineres de zona secundária na zona primária, e temos os grandes terminais de líquidos do Brasil, né? Claro, sem dúvida. Eu duvido que alguma cidade rejeitaria ter ou não daria atenção para uma área que tem entre os seus usuários a Petrobras, a Ultragás, a Ultracargo, a Vopak e Odfjell, dois enormes players internacionais da Noruega e Holanda, a Stolt, e mais os players locais aqui, como a Transtec, que você falou, Marimex, R-Marx, Facina e tantos outros players importantes nessa cadeia toda do Porto. João, queria te fazer uma proposta, né? Já que a gente entrou nesse tema, eu sou um cara de laboratório, né? Eu não sei se você já percebeu isso. Meu programa de sábado mostra muito isso, né? Eu vou lá operar, eu vou lá conhecer como é que a pessoa desenvolve aquela função. Operacional. Isso me habilita muitas vezes para estar num evento, né? Discutindo com autoridades, né? Assuntos que são importantes para o nosso setor. Porque assim, a gente vive um pouco na pele lá o que a pessoa está vivenciando. Eu queria te fazer uma proposta. Eu queria ir na Lemoa, fazer uma cobertura, né, se você me permitir, óbvio, para pontuar, né,
os 5 problemas que a gente precisa resolver naquela região. Porque, na verdade, ali é um condomínio portuário, né? Eu posso dizer que ali é um condomínio portuário que tem uma estratégia e uma relevância muito importante para o Porto de Santos, e foi o meu convite também, né? A gente consegue proporcionar isso, né? Ir lá conhecer os 5 problemas que a gente precisa priorizar para a Lemoa? Conseguimos, Max. Você vai ver as empresas intramuros como operação de primeiro mundo, né? Quase você não vai ter Para dentro do muro. Intramuros, e externamente você ainda vai conviver lá, a gente convive lá com problemas de drenagem e pavimentação. Então a gente tem dificuldade, a gente gostaria, é uma ideia do prefeito de ter eventualmente uma subprefeitura lá para que seja tentado caminhar para ter um condomínio, mas hoje a Lemoa não está só a serviço das empresas, né? Existe a Vila dos Criadores lá atrás, que o acesso é único, faz o mesmo acesso das áreas portuárias, e também o transbordo de lixo que vai para lá para fazer a separação, a reciclagem, segregação de plásticos. Então é um movimento muito grande. Santos hoje, eu acompanho pelo grupo de gestão das rodovias, né, junto com Ecovias, outros players, prefeitura, polícia. A gente já não fala mais de 10 mil caminhões em Santos dia, a gente já fala de 12 mil caminhões em Santos dia. Sim. E realmente a ferrovia nos últimos anos deu um salto muito grande, muito positivo. Mas Max, a gente está vivendo por safras, né? Agora a gente vai entrar na safra do algodão, e depois do milho, e depois do açúcar. E não adianta a gente, da boca para fora, falar a gente quer operar carga de alto valor agregado, se o país, né, ainda tem soja, milho, açúcar e farelo de soja. Então, eu falei exatamente isso com o Lustosa aqui. Eu perguntei para ele, João, se você me permitir, curioso isso que você está pontuando, né? Porque eu gravei com o Lustosa, também o novo diretor de negócios da autoridade portuária, e eu fiz exatamente esse questionamento, né? Qual é o nosso DNA? Porque a gente viu a comemoração de movimentação de carga, né? Nossa, a gente bate recorde, mas de carga sem valor agregado, né? Você acabou de pontuar, o milho, a soja, o açúcar. Se a gente começa a refinar, né, esses produtos, né, industrializar esses produtos, a gente proporciona emprego, a gente fomenta a economia e gera um desenvolvimento muito maior. E eu questionei ele qual o DNA. E eu acho que essa gestão, pelo menos, mostra uma preocupação muito grande com a industrialização. E quando a gente fala em industrialização, João, sem querer ser repetitivo, a gente volta para a questão da zona secundária. Então, a Lemoa seria perfeitamente uma zona industrial. Aliás, a Associação das Empresas lá, nós somos a Associação das Empresas do Distrito Industrial e Portuário da Lemoa. Sim. Mas, apesar de nós termos o setor aquaviário lá, com berço de atracação, o oleoduto viário, temos o oleoduto da Petrobras, rodoviário, temos os caminhões, estamos ao lado da Anchieta Imigrantes, e ferroviário, pois estamos ao lado da linha tronco do Porto Santos, e mais a Via A, que é uma via específica do município para a ferrovia. A gente tentou muito tempo instalar indústrias lá. Nesse momento tem a indústria da Prodesan, a indústria de asfalto, a Pepasa, a indústria de plásticos, e não temos outras indústrias lá. Se bem que as operações de granéis líquidos acabam por ser Sim. um polo industrial, né? Não tem como segregar. Mas agora, nesse momento, eu acho que Santos tem que partir realmente por viabilizar a área continental para essa função industrial, porque a Lemoa está ocupada, não tem mais como a gente reverter. É lógico que você pode fazer um incremento de um terminal mais moderno ou transformar um pátio de contêineres. Não existe área para expansão na Lemoa. A área de expansão não existe e assim, eu fico entusiasmado em falar, Max, nós não temos vacância de 1 metro quadrado há mais de 10 anos na Lemoa. Tudo ocupado, graças a Deus, todas as áreas ocupadas, faturando, gerando empregos, gerando impostos e movimentando essa carga. A questão da industrialização é uma questão muito mais federal, que não vai ser o prefeito de Santos que vai resolver, ou o vereador, e nem os empresários daqui. Nós temos realmente que ter no DNA essa prestação de serviço e a gente conseguir prestar o serviço no topo de qualidade. Né? João, eu fui caixeiro, né? Eu comentei isso no meu início de carreira, né? E eu lembro que lá no final da Lemoa,
né, para conferir, principalmente containers vazios, né, principalmente que estavam sendo selecionados ou para exportação, ou enfim, vindo de importação. E eu lembro que muitas áreas ali não eram asfaltadas isso ainda, né? Isso está resolvido. Eu tô falando lá no final da Alemanha, faz bastante tempo que eu não vou lá, né? Então eu tô te questionando, porque eu tô curioso, eu quero ir lá, eu quero fazer uma matéria lá e eu vou cobrir exatamente tudo isso, mas isso me veio à cabeça agora. Não, Está resolvido. Há cerca de 15 anos foi concluída toda a parte estrutural de drenagem, pavimentação, esgoto e saneamento na região da Lemoa. E na sequência disso, o Poder Público fez esse investimento, na sequência disso todas as empresas foram obrigadas a ter a pavimentação de todas as suas áreas, então você não tem mais pátios lá que não estejam pavimentados e com uma qualidade boa e com calçada. Realmente o que pesa é a manutenção dessa área externa. As áreas internas eu acho que vai ficar bem impressionado porque estão todas prontas realmente. Porque a gente acha que a Lemoa é só ali os terminais iniciais, né? Tem a Ultracargo ali, né? Depois você tem a Volpac, não, mas, cara, você tem um mundo lá para dentro de terminais e de operações também, e que eu vou mostrar. Já está combinado aqui, eu vou mostrar isso. Da Stolt até o último terminal que você falou, tem cerca de 3,5 km só de área portuária. Dá uma olhada. O novo acesso ao Planalto não poderia vir ali pela Lemoa, né? Desembocar ali, sair da Anchieta e desembocar por ali? É uma opção. Acho que a visão do novo investidor, pelo que eu vejo, é mais ligando à margem esquerda, né? Eu acho que tem uma possibilidade grande também do governo do estado pensar alguma coisa para a Praia Grande. O que a gente precisa aqui em Santos realmente são acessos individualizados, ou seja, hoje toda a margem direita, desde esse final da Lemoa até a balsa, até o ferryboat, há um acesso para caminhões apenas pelo viaduto da Lemoa. Isso com certeza não funciona. Não conseguiria usar a marginal ali, João? Eu sei que tem a linha férrea, mas a marginal não era possível utilizar? A gente percebe isso muito claramente, é que você tem aqueles pequenas passagens, né, que você consegue passar, chama-se passagem de nível, talvez, mas que você passa por baixo ali para poder ter acesso não às artérias da Lemoa, né, mas as ruas perpendiculares. Isso seria uma opção? É viável isso? Nós temos defendido já há anos que essas vias paralelas e perpendiculares à ferrovia sirvam pelo menos para áreas de emergência, saídas de emergência, no caso de acidente, de incêndio, e que fiquem até fechadas, mas possam, nesse momento de dificuldade, ter um acesso privilegiado. E temos que cobrar junto, porque na questão da FIPS, me parece que vai sair o novo viaduto ali. Tem o novo exato. O novo acesso ao porto, né? Eu acho que esse novo acesso ao porto, que na minha opinião sempre foi muito mais importante do que aqueles 2 viadutos feitos na entrada da cidade, lá para a Zona Noroeste, não o da Nossa Senhora de Fátima, aqueles feitos mais quase na divisa com Cubatão. Mas acho que esse do Sabuoli vai dar um grande alívio para todos os players da margem direita, e o viaduto atual, pensa que o viaduto atual basicamente vai ficar para a BTP e para as empresas da Lemoa. Então, eu acho que aí vai ter uma vazão muito importante. Você falou a respeito da TUP, né? Do licenciamento de uma TUP ali na Lemoa, né? E aí eu fico curioso. O nosso programa tem uma audiência enorme, João, e a gente não fala só para o pessoal aqui de Santos, né? A gente acaba, perdão, falando para o mundo todo, né? Isso, obviamente, com o uso da internet. Aonde é essa área, né, que hoje está liberada para um terminal de uso privativo, né? E tem já investidores pensando em investir e desenvolver aquela área para que tipo de carga e movimentação? Tá. A Lemoa foi constituída pela nossa família, né, há cerca de 140 anos, depois há cerca de 62 anos colocado para dentro da empresa a Lemoa S.A. A Lemoa S.A. tinha um remanescente de área de frente ao estuário, e a única maneira de fazer ocupação, por ser área de APP, era com a utilidade pública no segmento de transporte ou energia. E a gente foi atrás, conseguimos, após um longo processo de 12 anos, e hoje a gente tem a perspectiva de ter um novo TUP com 3 berços de atracação, uma área contígua de 150 mil metros quadrados. O TUP está licenciado para granéis líquidos, mas, assim como outros casos de TUP, a gente pode fazer o adensamento de carga, por exemplo, para grãos ou celulose. Me parece que tem sido esse o movimento mais forte. Contratamos o Banco BTG como advisor,
e ele está no mercado, e eu comentei sobre o Wave porque falei com grandes traders e tradings muito importantes, que inclusive já estão em Santos, mas precisam de expansão, e a percepção deles é que Santos não quer mais carga, porque Santos quer cobrar o Wave, e eles estão assustados com essa imposição, achando que Santos não quer ter mais carga, e não é isso, né? Esse objetivo do Wave, que era de integração com a sociedade, no momento está assustando o pessoal. Não está afugentando porque Santos é Santos. Eu vou te ser sincero, João, eu acho que só tem duas pessoas que tocam nesse tema, né, aqui na nossa região e na nossa cidade, você e eu, né? Fora isso, ninguém mais toca nesse assunto do Wave. Eu já conversei com vários vereadores aqui, comentando até de que a gente precisa ter um cálculo estruturado para isso, né? Não dá para ser uma comissão que determina isso de acordo com a vontade da comissão, né? Então eu acho que tem que ter um cálculo estruturado. Não é possível que a matemática não consegue resolver essa questão, até para que o investidor saiba o quanto isso vai gerar de impacto dentro do negócio dele. Pelo menos esse é o meu entendimento, né? E toda vez quando a gente fala dessa questão de vontade política, a gente impacta nessa questão do repasse da responsabilidade, né? Você falou assim, poxa, ali é a área do município. Não é a área do município, né? A área do maior porto do hemisfério sul. A responsabilidade é do município, ok, né? Mas caso o município não resolva, o impacto é para a região toda e talvez até para o nosso país, né? E eu falo isso com bastante propriedade porque a gente acompanhou mais recentemente o Porto Valongo, né? Tinha uma dificuldade enorme ali, João, de passagem de área de um lado para o outro, né? E, enfim, burocracia sempre foi colocada. E a gente conseguiu resolver em menos de um mês, né? Assim, uma velocidade e uma celeridade gigantesca, né? E eu costumo fazer as minhas brincadeiras aqui. Se a vontade for aparecer na foto, resolve o problema da Lemoa, eu trago aqui, a gente tira uma foto e divulga isso. Não tem problema, né, João? Porque se for só essa questão, eu acho que isso está resolvido, porque isso é fundamental, principalmente você tocou num ponto que é a questão do Wave, né? Santos está do lado da locomotiva do Brasil, que é São Paulo, e dentro do estado de São Paulo, então, em princípio, a gente sempre vai ter carga. Mas é importante notar que o Arco Norte já ultrapassou Santos na movimentação de granéis. E se você pudesse ver o movimento que São Luís do Maranhão, ou mesmo os terminais de Rio Grande no segmento de granéis líquidos, assim, eles estão atropelando. Até os portos do sul, né? A gente percebe. Até Eu vi os investimentos que Itapuá está fazendo, assim, são de impressionar, João, né? Para a movimentação de container, a expansão que eles estão fazendo é impressionante. Então, eu sei que é fora de moda dizer que as empresas geram emprego e pagam impostos, mas é um fato, né? Geram empregos, pagam impostos, normalmente dão um plano de saúde e alimentação, então são menos pessoas que usam o sistema SUS, menos que usam o sistema do Bom Prato. Então isso tudo tem que ser avaliado. Então essa interação com a cidade, ela deveria ser muito mais voltada ao desenvolvimento e oferecimento de áreas, de novos negócios, do que ter que necessariamente resolver esse tipo de problema, né? Resolver o problema que é do município específico. Ele tem um orçamento, afinal, de 4 bilhões e só Santos cobra o Wave. Santos descobriu a fórmula de se fazer obras. A forma de se fazer obras do social. É isso aí. Não acho que seja esse o caminho. A gente vai para o Papo de Porto com o Mário Povia, direto lá para Brasília. Povia, como é que tá o tempo por aí e o que você traz de novidade para nós? Papo de Porto com Mário Povia. Olá, Max. O papo hoje é sobre a cobrança de escaneamento de container. Recentemente, o TRF1 tomou a decisão de que a cobrança é legal, conforme defendia já de longa data a agência reguladora setorial, a ANTAQ. Essa questão da cobrança pelo escaneamento de container remonta aí 10, 15 anos atrás, quando este tipo de serviço foi cogitado pela Secretaria da Receita Federal e eram necessários, então, à época, adquirir as máquinas, ou seja, os scanners. Inicialmente estava previsto que o próprio governo faria esse investimento. Ocorre que, nas primeiras discussões, chegou-se à conclusão de que o governo não fazia a operação
de terminais de contêiner, que tudo isso já estava devidamente nas mãos da iniciativa privada. Então, resolveu-se, olha, ótimo, não precisa de investimento público, os próprios terminais fazem a aquisição desses equipamentos que não são baratos, não é? E vida que segue. Muito bem, isso passou a ser, então, uma exigência da autoridade aduaneira e, sob determinadas condições, dependendo de originação e destino desses contêineres, o escaneamento se fez obrigatório. A ANTAQ, por sua vez, sempre defendeu a tese de que, se o serviço é prestado de forma indistinta, ele deve fazer parte de uma cesta de serviços, no caso aí o Box Rate ou o THC. Mas, noutra vertente, sendo próprio de utilização apenas em alguns casos, então a cobrança estratificada é viável e é legal. Esse posicionamento da agência, questionado por muitos detentores de carga, e é uma discussão acalorada que vem de anos a fio, e finalmente o TRF1, já numa decisão recentemente tomada, diz que a cobrança é legal, e que bom que isso vem trazer uma segurança jurídica, uma virada de página aí nessa questão que é importante. Nada mais justo do que aqueles que fizeram os investimentos possam cobrar. Não significa que o preço deva ser livre, que ele possa ser aplicado de forma abusiva. A agência reguladora existe para isso, para monitorar exatamente essas questões, mas não se pode exigir que sejam praticados, sejam prestados serviços gratuitamente, sem o devido retorno. Portanto, me pareceu acertada a decisão do tribunal, em linha com o que pensa e sempre defendeu a agência reguladora, e oxalá tenhamos aí mais uma virada de página, mais um assunto resolvido em prol aí dos investimentos do setor, porque esses scanners eles precisam ser atualizados, há sempre novas tecnologias, né? O que era preto e branco passa a ser colorido, o que não detectava determinado tipo de inconsistência passa a ter tecnologias novas nesse sentido, e é importante sim que o serviço seja remunerado adequadamente. Por hoje é isso, meu caro amigo, um abraço. É isso aí, Povia, sempre trazendo informação extremamente pertinente para o nosso setor portuário. Eu continuo aqui com o João Menani, e você, não esquece, curte, compartilha, que a gente é o maior canal de assuntos portuários do nosso país. João, a gente está, infelizmente, chegando ao final do nosso programa, e você comentou em relação a essa TUP, que tem 3 berços de atracação para movimentação de granéis líquidos, né? E a área ali, principalmente da Lemoa, você pontuou que é uma área também de industrialização. A gente falou em relação à questão da indústria. A gente tem um problema bastante grande para armazenamento de combustíveis, né, aqui no nosso país. A gente bem sabe disso, né? Então a gente está importando também muitos combustíveis. E aí você tem a questão do refino. Aquela área, né, por ter 3 berços de atracação, não poderia ser uma área de industrialização, principalmente nessa questão, né, desse tipo de carga, né, ou mercadoria, se assim eu posso pontuar, para que a gente pudesse contribuir com o refino, uma vez que a gente importa muito e atendesse o mercado interno e não ficássemos sujeitos à questão dessas variações que a gente tem cambiais para os combustíveis? Eu acho que a parte de refinaria, que o Brasil realmente deveria investir, mas aí vai estar concentrado um pouco mais no interior do estado de São Paulo e mesmo em Cubatão, mas o que esses berços podem apresentar de alternativa como entrada e saída, deixarem os navios de granéis líquidos terem 7, 8 dias de espera para atracação, e os de grãos, eventualmente, também terem maior agilidade na atracação. Acho que o TUP da Lemoa vai servir para isso. E com o apoio da comunidade, Marcos, de vocês, da imprensa, da prefeitura, eu acho que a gente tem uma oportunidade gigante de
de ter também mais um desvio ferroviário bem implementado, tal qual foi feito para esse cluster de celulose na ponta da praia. A gente consegue, com esses 3,5 km por 25 metros de largura, a gente consegue implementar um maravilhoso desvio ferroviário na região da Lemoa. Tenho muita perspectiva muito positiva sobre isso e acho que é um tema que a gente devia incentivar, porque ao mesmo tempo que aumenta a movimentação, diminui a quantidade de caminhões, ferrovia traz mais segurança e uma agilidade bem melhor. Acho que vai contribuir também nessa distribuição até de granéis líquidos, como você falou. Eu concordo e eu acho que é uma área que a gente precisa olhar e olhar com bastante carinho, João. João, deixa eu te agradecer, cara. Eu sempre faço isso. Max, obrigado. Obrigadão por estar aqui. Você sabe o carinho e o respeito que eu tenho por você. E o Porto 360 para Lemoa tá sempre de portas abertas. Muito obrigado. Tá bom, bom dia. Obrigado. Eu vou ficando por aqui, como você bem sabe, movimentando sempre muito mais do que informação. Forte abraço e até semana que vem.